Existe uma profecia que é contada por gerações de que 6 jovens crianças herdariam os poderes dos heróis dos 6 elementos da lenda, que foi escrita. Esses jovens teriam de acabar com uma ameaça que viria para este mundo, o chamado Lord Negron, uma divindade que acabaria com a existência dos seres daquele planeta. A única fraqueza daquela divindade são as armas celestiais dos 6 elementos: raio, fogo, planta, água, gelo e sombras. Essas armas foram forjadas com os cristais que baniam os monstros do mundo para a escuridão profunda. É dela que os monstros saíram, diziam que era um mago que tinha aberto, está escrito abrido, aberto os portões da dimensão das trevas. Aqui ficou completamente confusa a frase, porque não tem vírgula. Não tem vírgula em nenhum lugar do texto. Das trevas e escuridão profunda nada mais é do que uma parte da Dark Dimension. É lá que os monstros são banidos. Ok, já tinha falado isso. São agressivos, outros nem tanto, ok. Outros são pacíficos, mas o que mais dá medo é os chefões daquela dimensão, cujos cristais dentro deles têm características diferentes de ataque, magia e elemento. Sempre que eu falo de profecia aqui, eu falo que é algo muito perigoso, né, profecia. Porque a profecia é basicamente um spoiler da história. Ela diz, vai existir um cara que vai chegar no YouTube e vai ler a sinopse do seu mangá. Aí eu chego aqui, sento e falo, oi, meu nome é Jason e eu vou ler a sinopse do seu mangá. Aí você fala, eu já sabia. Sabe? Então, as profecias, elas são um conceito complicado na história porque elas basicamente dizem o que vai acontecer. E aí você trabalha a história fazendo o que a profecia disse. Então, em alguns casos, geralmente, quando a gente consegue trabalhar bem uma profecia, é quando essa profecia ela é dúbia, sabe? Então, tipo assim, a interpretação dela não está extremamente clara ali, que nem aqui, vai. A profecia diz que 6 crianças vão vir e essas 6 crianças vão derrotar o Lorde das Trevas. Aí qual que é a história? O Lorde das Trevas vem, tem 6 pessoas, essas 6 pessoas vão derrotar o Lorde das Trevas. A história está contada já, sabe? A profecia já diz isso e a história está contando literalmente o que a profecia diz. Então o que a gente colocaria para poder dar um tchan aqui? Então a profecia diz, 6 jovens vão nascer para conquistar as armas e poder banir o grande mal que vai não sei o quê. Eu tentaria fazer essa profecia de um jeito que a interpretação dela não ficasse tão literal. De modo que a gente poderia trabalhar essas 6 crianças, onde uma delas talvez poderia ser um grande mal, queria fazer, sabe? Que nessas profecias que falam, vai vir um ser superpoderoso que vai reinar sobre todos e trazer um período de paz. E aí você fala, nossa, que bom, né? Vai vir um rei que vai trazer paz aqui por um grande período para a Terra. Só que às vezes esse rei é um tirano que vai matar ali todo mundo que se contrapor a ele e por isso vai ter paz. Porque paz é simplesmente o oposto de guerra. E se não tem mais ninguém para contrapor ele, logo estamos em paz. Não significa que estamos felizes, mas estamos em paz. Sabe? Então, criar a profecia de um jeito que ela não fique literalmente o que vai ser contado na história e que ela possa gerar margens para interpretação de modo que a história possa ter guinadas diferentes do tipo, a gente interpretou a profecia assim, mas na verdade ela tem essa interpretação e ela vai para esse lado que o leitor não imaginou logo de cara, trazendo um certo plot twist. E a outra coisa que eu sempre falo sobre profecia aqui é que a gente tem que considerar os nossos personagens como pessoas reais. Imagina que você está vivendo a sua vida aí e de repente chega uma profecia e diz, você é destinado a trabalhar no Habib's até a sua morte. Sabe? Como você interagiria com essa profecia? Com ela escrita lá na parede da sua casa. Você terá que trabalhar no Habib's até a sua morte. Sabe? Você provavelmente não iria gostar muito dessa profecia, porque se você está vendo esse canal aqui, você quer fazer mangá, você quer criar suas histórias, você quer contar suas histórias, etc. E essa profecia não necessariamente ela está relacionada ali, porque o que acontece? Geralmente quando a gente cria uma história de profecia, o que acontece a gente cria uma profecia e a gente cria uma pessoa que está 100% aberta e disponível para cumprir aquela profecia. Tipo, você terá que ir e alugar um carro. Você fala, pô, não tá fazendo nada mesmo? Vou lá alugar o carro então. Sabe? Tipo, a gente precisa criar os personagens como se eles fossem pessoas que estão vivendo suas vidas, que têm seus sonhos, que têm seus objetivos, suas vontades, seus medos, etc. E quando chega uma profecia, algo tipo destino e diz para eles, você tem que fazer isso, eles precisam interagir com isso da maneira como uma pessoa mesmo interagiria. Não é 100%, tipo, assim, então toda pessoa tem que recusar a profecia? Não, algumas pessoas sim. Por exemplo, eu tenho vontade, o meu sonho é conseguir
fazer os meus mangás, contar as minhas histórias e poder viver disso sem ter necessariamente que ficar me preocupando com muitas outras coisas para poder garantir minha sobrevivência. Esse é o meu sonho. Sonho do Jason é conseguir contar as minhas histórias aqui e poder dedicar o meu tempo a fazer essas histórias e fazer essas histórias chegarem até os leitores. Se chegasse um destino aqui dizendo que eu tenho que ir lutar numa guerra, por exemplo, eu não iria, nem ferrando. Dane-se o destino, dane-se a profecia, eu tenho minha própria vida, eles que se virem com isso. Enfim, porque eu tenho minha vida. Agora, vamos lá, novamente. Tem uma pessoa que ela já tem alguma predisposição ali a querer, né, lutar pelo país, pela honra, etc, essas coisas assim. Chega uma profecia e diz, você tem que ir para a guerra para salvar o mundo, a pessoa vai, beleza. Ou uma pessoa que está carente de um objetivo, está sentindo muito perdida na vida, etc. E aí começa a acontecer algumas coisas e tem essa profecia e ela se descobre que ela pode fazer parte dessa profecia e aquilo vira um senso de objetivo para ela, vira um senso de propósito que já estava faltando na vida dela. Então a gente precisa encarar os personagens dentro dessas situações. Se a gente está falando aqui de 6 personagens, seria muito difícil, até estatisticamente difícil, que esses 6 personagens estavam disponíveis ali para simplesmente cumprir a profecia de livre e espontânea vontade. Tipo, beleza, tem uma profecia com o meu nome? Pô, legal, vamos lá. Vamos lá ver qual que é da fita, sabe? E aí, como a gente vai trabalhando esses personagens para que a gente possa se interessar por eles. Então, ver a dificuldade que é, tipo, alguém que, tinha toda a sua vida ali e acaba tendo que seguir esse destino, como que é difícil isso, sabe? Você tem que abandonar toda a sua vida, tudo aquilo que você acreditou, tudo aquilo que você construiu, tudo aquilo que você está fazendo por conta de algo ali, de um chamado do destino, etc. E como às vezes recusar esse chamado do destino pode ser problemático também na vida. Então, muitas vezes, sei lá, a pessoa tem família, tem todo esse negócio construído, e aí chega esse chamado do destino, e aí por ele ignorar esse chamado acaba tendo uma grande consequência. Ele fala, eu tenho que ir lá e tal, e isso aconteceu por minha culpa porque eu recusei esse chamado do destino, etc. Sabe, tem várias coisas que a gente pode abordar na história, mesmo trabalhando com uma profecia, para que a gente deixe ela um pouco mais dinâmica. E a outra coisa que eu falo aqui sempre vilões precisam ter motivações tão boas e tão importantes quanto os protagonistas. Então, se o protagonista precisa ser totalmente bem trabalhado dentro de uma vida e de um objetivo para que você possa inserir uma profecia nessa história que envolva ele e como ele vai seguir essa profecia e tocar a vida dele a partir daquele momento, o vilão também precisa disso. Então, ele só ser um líder das trevas que nasceu e fala, hoje eu vou destruir todo mundo. Por quê? Porque eu tô puto. Eu vou destruir todo mundo. Não gosto desse povo. Vou destruir. É isso aí, tá ligado? A gente precisa de um algo a mais, a gente precisa de um objetivo em si, de algo intrínseco, de algo que tenha a ver talvez com a história dele, algo assim, um sentimento de injustiça, alguma coisa. Não precisa ser aquele clichê também do vilão que teve um passado ruim e tal, e aí ele cresce mal e faz não sei o que, ou algo assim, e aí tá tudo justificado porque ele teve passado ruim, mas dentro da cabeça dele aquilo precisa ter algum motivo, todas as ações dele precisam ter um motivo. E a gente precisa entender esse motivo, mesmo que a gente discorde desse motivo, a gente precisa entender. Alguém que vai, por exemplo, alguém que foi vítima de um crime, por exemplo, alguma coisa assim, e vai e se vinga e mata a pessoa, algumas pessoas podem concordar, a maior parte das pessoas acho que vai discordar, vai chegar à conclusão de que a gente tem a justiça, a gente tem os métodos para fazer isso de uma maneira ética, de modo que você não precisa ir lá literalmente e matar uma pessoa por vingança, então não vai concordar, mas a maior parte das pessoas vai entender que aquela pessoa foi movida por um sentimento muito forte, etc. Então assim, você vai conseguir entender a motivação daquela pessoa para realizar aquela vingança ali, mas não necessariamente você precisa concordar com aquilo ali, né? Ou você pode entender como que a pessoa chegou naquela conclusão e falar, eu não concordo, eu acho que ela teve ali algumas premissas erradas, algumas ideias erradas, mas aquilo precisa ser muito bem apresentado para que você fale, ok, faz sentido ela ter chegado nessa conclusão, porém é uma conclusão errada, né, digamos assim, do ponto de vista ético, moral, etc. E por isso a pessoa, nesse personagem, seria um vilão. Então sim, tem muita coisa aqui, na minha concepção, para ser pensada nessa história. Como eu disse, algumas dessas coisas podem já estar na história, mas daí foi apresentada num texto gigantesco que não dá, simplesmente, para eu ler aqui, mas que eu realmente recomendo que a pessoa que criou essa história aqui, que o autor dessa história aqui, analise cada um desses aspectos para poder contar a história e principalmente, né, veja como pode contar essa história de uma maneira que seja realista do ponto de vista de quantidade de capítulos, quantidade de episódios, etc. O autor falou que queria fazer um anime e tal,
é algo extremamente difícil e que você precisa correr muito atrás, estudar muito, muito, muito para conseguir fazer isso. Então, eu não quero muito entrar nesse mérito e tal, do anime, etc, coisa do tipo. Isso é coisa que rende tema para um vídeo de meia hora por si só. Então, focar aqui realmente nesses aspectos aqui. Se você está passando pela situação de ter uma história que ela acaba sendo muito padrão, esse padrão de vem um Lorde do Mal que vem destruir tudo e aí tem uma profecia que alguém vai se erguer contra ele e vai ser o bonzinho, foca nesses aspectos que eu mencionei aqui, porque mesmo mantendo esse mesmo padrão da história, você consegue abordar ela de um jeito um pouco mais original e que a pessoa não vai olhar e vai falar, pô, já vi 1 milhão de histórias assim, não estou interessado não, sabe? Porque você tem que despertar esse interesse do leitor na história. O problema não é sua história ser clichê ou ser um padrão. O problema é ela parecer que é. Porque se ela parece que é, o leitor não dá nem a chance de ler muitas vezes.